Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Vamos estudar nessa aula a penhora de bens. A penhora que é uma garantia, não é, processual, uma garantia da execução. Eu não posso confundir penhora com penhor. Penhor é uma forma de garantia, tá? Mas o penhor não é uma forma de garantia processual, é uma forma de garantia material. Então, eu me lembro quando eu era criança que era muito comum, não existia o sistema financeiro como hoje, né? Você não tinha linhas de crédito. Eu nasci ainda em regime militar, em 1975. Quando eu me dava por gente ali, no ano de 83, por aí, eu já tinha uns 8, 9 anos de idade, eu já me inteirava da situação, eu já ia com os meus pais fazer compra no supermercado e via que todas as pessoas no supermercado saíam correndo para tentar ultrapassar a pessoa que vinha, o funcionário do mercado que vinha com a maquininha. Tinha uma maquininha remarcando o preço, colocando as etiquetinhas com o preço, não existia leitor de código de barras, né? E aí, diariamente, o funcionário a inflação ia comendo o poder de compra e o funcionário de manhã entrava no seu turno e ele era pago para ficar ali aumentando o preço dos produtos. O que acontecia? Você tinha que fazer compra de mês, de 2 meses, lá em Brasília, por exemplo, os apartamentos, eles tinham a despensa, né? Ali dentro da cozinha, um quartinho para você estocar alimento, né? Alimentos não perecíveis, porque você comprava ali alimentos não perecíveis para 2, 3, 4, 5, 6 meses para você fugir dessa inflação. E não tinha acesso à linha de crédito. Então, quando precisavam de dinheiro emprestado do banco, você ia até o banco, pedia, não existia empréstimo consignado para servidor público, tá? Não existia CDC pré-aprovado, que você vai na maquininha, no caixa eletrônico, não existia nem caixa eletrônico, não existia internet. Então, o que acontecia? Era muito comum as famílias, né, de classe média para média alta, e as famílias de classe alta, mas a família de classe alta não precisava de dinheiro emprestado. Mas a classe média fazia o quê? Herdava joias, né, dos seus antepassados, e antepassados da ideia de séculos, né? Herdava joias dos seus ancestrais, dos seus ascendentes, né? Dos seus ascendentes, e essas joias de família que passavam por gerações e gerações e gerações, existia o penhor da Caixa Econômica Federal. Então, a pessoa pegava lá um anel de diamante, um anel de rubi, um brinco de ouro, ia até o penhor da Caixa e não é que penhorava, não, ele empenhava aquela joia. Pegava um dinheiro emprestado e deixava em garantia aquela joia. Então, o funcionário da Caixa Econômica ficava lá avaliando aquela joia, dava um valor abaixo do valor de mercado, é claro, é banco, tem que ter as suas gordurinhas ali, sua margem de lucro, e emprestava o dinheiro correspondente àquele valor que ele avaliava, né, aquela joia. Ficava fixado um prazo para você pagar aquele dinheiro que você pegou emprestado. Se você não pagasse no prazo, a Caixa pegava aquelas joias que tinham sido empenhadas e levava a leilão. Leilão, com preço bem mais embaixo. Então, as famílias perdiam as joias e às vezes ainda ficavam devedoras, tá? Não posso confundir isso com a figura da penhora. A penhora também é a ideia de você garantir, por meio de patrimônio, uma obrigação, tá? Só que essa obrigação, ela já está judicializada em um processo de execução e a garantia, ela vem para que você possa, por exemplo, você devedor, requerer um efeito suspensivo nos teus embargos, na tua defesa, tá? Então, é muito importante conhecer a figura da penhora de bens. Até porque, quando eu executo alguém, tá? O devedor vai querer indicar bens à penhora para poder requerer um efeito suspensivo nos embargos, tá? Mas eu, exequente, vou querer encontrar bens penhoráveis para garantir a execução, para tentar forçar o cumprimento da obrigação, cumprimento espontâneo. Porque se não for cumprido espontaneamente, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu já bloqueei, né, esse patrimônio judicialmente, que eu já garanti a minha execução, tá? E aí eu vou pegar esse patrimônio e vou alienar. Eu posso adjudicar, incorporar esse patrimônio no meu mundo jurídico,
como pagamento, posso alienar, uma alienação por iniciativa particular ou uma alienação judicial, ok? Isso aí está dentro do sistema de expropriação patrimonial. Claro que a penhora é uma forma, é um meio coercitivo, né? Uma forma de forçar o devedor a cumprir espontaneamente, né? Mediante uma coação lícita, a cumprir a sua obrigação, mas que tipo de obrigação? Apenas uma obrigação de pagar a quantia, né? Porque se eu tenho uma obrigação de fazer, se eu for penhorar bens, etc. e tal, a pessoa nunca vai fazer, ou vai passar o momento de fazer, ou de deixar de fazer. Então eu tenho outros meios coercitivos que são mais eficazes, mais adequados, de acordo com a natureza da obrigação. Então, uma multa diária não é um meio coercitivo eficaz numa obrigação de pagar a quantia. A pessoa já está devendo o principal, não vai adiantar nada eu impor multa diária, tá? E lembrando também que é uma disposição geral das execuções, que a execução ela tem que ser conduzida de acordo com o princípio da menor gravosidade ao executado. Quer dizer, se eu tenho várias formas de tocar a minha execução, eu tenho que utilizar a forma menos gravosa. Se a pessoa tem um bem menor e um bem maior, eu não vou direto no bem maior para garantir a execução. Eu vou no menor, vendo, pago, daí eu vou no segundo e assim sucessivamente, tá? Então, eu não busco com a execução me vingar do executado. Eu não busco utilizar a força do Estado para constranger o executado. Eu busco apenas o cumprimento da obrigação. Então, a minha obrigação de pagar a quantia, 50 mil, eu não quero, que tomara que ele não pague porque a multa diária vai aumentar o valor. Não, aí você está utilizando o processo para obter uma vantagem devida, né? Agora, é uma obrigação de fazer, de não fazer, eu preciso de um meio coercitivo mais eficaz, mais imponente, né? Ou você para de fazer isso agora, ou por dia você vai ter que pagar R$1.000 para o exequente. Então, a penhora é um meio coercitivo, é o meio mais eficaz para as execuções que tenham por objeto obrigação de pagar quantia, tá? Constrangendo o patrimônio, o que vai acontecer? Se a pessoa não se mexer, ou para negociar, por exemplo, que é possível um parcelamento na execução, em até 6 vezes, paga ali uma parte, parcela em até 6 vezes, perante o juízo, ou cumprir a obrigação espontaneamente, ela vai saber que esse bem pode ser alienado e arrematado por um valor inferior, pode ser até 50% inferior. E ele vai continuar devendo os outros 50% e vai perder o bem. Então é um meio coercitivo eficaz. Tranquilo? Vamos ver aqui o que o Código dispõe sobre penhora, tá? Penhora de bens. A penhora, ela deverá recair sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Então, além do valor do principal, né, o periférico. Isso aqui talvez uma das coisas mais importantes aqui desse pedaço do Código, né? Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, tá? Então, quais bens que são impenhoráveis? Os bens inalienáveis, todos os bens inalienáveis são impenhoráveis, e os declarados por ato voluntário não sujeito à execução. Um bem público, dependendo do tipo de bem público, claro, né, se ele tiver sido desafetado e tiver uma autorização legal para isso, ele é alienável, mas via de regra, por exemplo, bens públicos, bens de uso comum do povo, né, esses bens são inalienáveis. Se eles são inalienáveis, eles são impenhoráveis. Se a União está me devendo, eu não posso penhorar o Palácio do Planalto, tá? Então, bens inalienáveis são impenhoráveis. Além disso, aqueles que são declarados por ato voluntário perante o cartório como não sujeitos à execução na forma do Código Civil, mas isso aí me traz uma série de restrições no que diz respeito à gestão desse bem. Aí a gente tem lá, depois vocês acompanhem aí com mais tranquilidade, os móveis, pertences, utilidades domésticas, né, aqueles bens que guardecem a residência do executado. É importante destacar o seguinte: de uns tempos para cá, aqueles bens de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida são impenhoráveis, ou seja, os que ultrapassam, né, esse médio padrão de vida, as necessidades comuns ou os que têm elevado valor, esses são penhoráveis, tá? Então, eu tenho uma obra de arte, né, em casa, é penhorável. Uma obra cara, de altíssimo valor, moro numa casa pequenininha, mas
tem ali uma televisão gigantesca, um sistema de som e vídeo caríssimo, isso aí tudo é penhorável. Os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal, salvo-se de elevado valor. Aquela bolsa Prada que você tem aí no armário, minha aluna querida, né? Aquele casaco de pele, aquele relógio Rolex, isso tudo é penhorável, tá? São vestuários ou pertences de uso pessoal do executado que desde aquele momento em que tentaram penhorar bens de banqueiros falidos, né? Em que o banco faliu, mas o banqueiro tinha casa de milhões de reais, ternos caríssimos, ternos de 50 mil reais, bolsas, sapatos de 50 mil reais e não podia penhorar nada disso porque a lei impedia, né? A legislação vem sendo alterada e excepcionalizadas essas situações de elevado valor. Esse 4 aqui tem algumas situações importantes aqui. Qualquer denominação de remuneração pelo trabalho. Ó, vencimento, subsídio, soldo dos militares, salário, remuneração do servidor público, os proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor, sua família, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, tudo isso aqui é penhorável, tá? Desculpa, é impenhorável. Só que ressalvado esse dispositivo aqui. Esse dispositivo aqui, ele vai fazer exceção para quê? Duas situações. Primeiro, execução de alimentos. Se o devedor de alimentos não, né, ele não paga, é por isso que ele é devedor, ele tem vencimento, tem salário, tem isso, tem aquilo, é penhorável, tá? Para garantir os alimentos do alimentando. E uma outra situação é aquela em que ultrapassa 50 salários mínimos, tá? A partir de 50 salários mínimos também é alcançável, tá? Os livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos, outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão, isso aqui é impenhorável, pode ser um computador, tá? Se você utiliza ele para o exercício profissional. O seguro de vida, os materiais necessários para as obras, salvo se as obras forem penhoradas, pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, esse aqui também, ó, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, a mesma coisa, salvo para questão de execução de alimentos, ok? Recursos públicos do fundo partidário, recebidos por partidos políticos, e os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação vinculados à execução de obra, tá? A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. Então, se eu vou a um banco, pego um empréstimo e com esse empréstimo eu compro um carro, compro um carro para ser o meu táxi, para ser o meu Uber, para eu trabalhar como motorista do Uber, eu transformei esse carro num bem impenhorável, porque é um bem, está aqui, né? Utensílios, instrumentos ou outros bens móveis. É um bem móvel, necessário para o exercício da minha profissão, tá? É impenhorável, mas se eu ficar devendo o banco, esse bem não é impenhorável para o banco, tá? Porque eu contraí a dívida e contraí essa dívida para a aquisição de um bem que se tornou impenhorável. Aquilo que eu comentei com vocês, então disposto no 4, salários, né? E no 10, a caderneta de poupança, não se aplica a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos também não se aplicam. Inclui-se na impenhorabilidade prevista no inciso 5, os equipamentos, implementos, máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física, empresa individual, produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico. A mesma regra daquele que a gente trabalhou aqui da aquisição do próprio bem, só que no que diz respeito ao 5, que é das ferramentas para exercício de profissão.
Podem ser penhoráveis, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. Aí sim, isso aqui é importante. Quer dizer, eu tenho um bem, por exemplo, deixa eu pegar aqui um bem desses aqui. Os móveis, os pertences das utilidades domésticas, guarnece a residência, não. Vencimentos. Assim, por exemplo, um bem inalienável, um bem declarado por ato voluntário não sujeito à execução. Eu pego um imóvel, que não é o meu único bem de família, e declaro ele como não sujeito à execução, e esse imóvel está alugado. Eu posso penhorar o aluguel, tá? Desse bem imóvel. As cotas da minha sociedade, que eu posso considerar como um tipo de patrimônio necessário ao exercício da minha profissão, eu posso penhorar os frutos dessas cotas sociais, que seria na hora da distribuição dos lucros, eu poder pegar os lucros, ok? A penhora, ela observará preferencialmente a seguinte ordem. Por que ela tem uma ordem de preferência? Porque é a ideia daquele princípio da menor gravosidade, tá? Então, eu não vou direto penhorar uma aeronave do cara, se eu posso penhorar dinheiro na conta bancária, ok? Então, existe essa ordem que ela começa com dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, dinheiro em espécie, se eu tiver dinheiro guardado em casa, né? Antigamente cabia isso aqui, o dinheiro no colchão. Hoje, se você guarda dinheiro em casa, a Polícia Federal vai bater na porta da sua casa e vai insinuar que você tem aí alguma ligação com esquema da Lava Jato ou qualquer coisa assim. Mas o dinheiro que está depositado ou aplicado em instituição financeira, isso aí é penhorável. Títulos da dívida pública com cotação no mercado, tesouro direto, você gosta ali de guardar aquela sobra lá do fim do mês e adquirir tesouro direto, né? Já tem uma conta aí numa corretora, é um ótimo investimento aqui no Brasil, o tesouro direto, principalmente quando é para vencer daqui a muito tempo, porque ainda mais quando o Estado está endividado, né? A União sempre vai honrar os seus títulos da dívida pública. Dos estados eu jamais compraria. A União sempre vai honrar porque ela tem uma preocupação com a credibilidade internacional. Então, nesse caso, quanto maior, né, a instabilidade econômica, mais o Estado, a União, vai precisar pegar dinheiro emprestado no mercado. Então, se você pode emprestar dinheiro para a União, a melhor coisa é ser credor. Então, mas esses títulos são penhoráveis, tá? Às vezes, se for até um valor de 40 salários mínimos, se você quiser segurar ali, é melhor deixar na caderneta de poupança, porque aí fica empenhorável. Títulos e valores, mas não tem rendimento. Títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, valores mobiliários, a gente está falando de ações, né? Veículos de via terrestre, então é nessa ordem, tá? Bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes. Semoventes aqui, a gente vai penhorar boiada, cavalo, porco, galinha, não animal de estimação, né? Navios e aeronaves, ações e cotas de sociedade, repara como as ações e as cotas elas vão ficando lá para baixo, tá? Ah, mas você não falou ainda agora que era empenhorável? Não, eu disse no caso em que eu preciso da minha cota societária para exercer minha atividade profissional, a minha vida é aquela empresa, né? E aí as minhas cotas daquela empresa. Eu trabalho dali eu retiro a minha participação, tá? Mas eu posso ser acionista de uma empresa e pronto, eu só sou acionista. Não é dali que eu tiro o meu sustento. Percentual do faturamento de empresa devedora, pedras e metais preciosos, direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, bem como outros direitos, tá? É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no 835 de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Essa penhora em dinheiro, ela é feita hoje, via de regra, pelo menos nas capitais, né, em que há o convênio com o Banco Central, o Bacenjudes, é feita por online. O juiz tem uma senha, entra no sistema e diz o valor é tanto, bloqueie tanto na conta. E acabou, tendo dinheiro lá, o valor está bloqueado, penhorado. Tá? Ah, mas isso era o meu salário. Aí você que tem a obrigação de ir ao juiz e informar que era salário para que ele desconstitua essa penhora. E aí no mesmo ato ele vai dizer para você indicar bens penhoráveis. Tá? E se você não indicar, ato atentatório
a dignidade da justiça, 20% de multa sobre o valor da execução. Para fins de substituição da penhora, equipara-se a dinheiro, a fiança bancária. Fiança bancária também é uma forma de garantia. Eu vou ao banco e eu quero adquirir uma carta aí de fiança bancária. Eu vou pagar, então, a fiança no valor de 50 mil. Eu tenho linha de crédito com o banco, etc. e tal. É óbvio que o banco vai me cobrar para ser garantidor disso daí, tá? Seguro de garantia judicial também, desde que em valor não inferior ao débito acrescido de 30%, para as variações do mercado aí. Execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora, caso ele queira embargar de terceiro. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Também não faz sentido. Como eu disse anteriormente, a finalidade da execução não é se vingar do executado, é apenas alcançar o cumprimento da execução, o objeto, né, o cumprimento da obrigação. Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente da determinação judicial expressa, o oficial de justiça, né, vai descrever isso numa certidão, vai entrar na casa da pessoa, vai analisar, pô, não tem bem penhorável nenhum aqui. Ele vai descrever os bens que tem na residência ou no estabelecimento, quando for pessoa jurídica. Tá? Diante dessa lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do juiz. Tá? O que vai acontecer aqui? Efetuar-se a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, detenção ou a guarda de terceiros. Tá? Penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem. Penhora de veículos serão realizadas por termo nos autos. A de imóvel vai ficar registrada lá na matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis. A de veículo, a gente hoje oficia o Detran também, pede ao juiz e fica registrado lá. Tá? Se o executado não tiver bem no foro do processo, a execução vai ser feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação. Ou seja, o foro da situação é o foro onde estão situados os bens do devedor. Esqueci de chamar a atenção aqui, ó. Aqui em cima, eu já penhora de bens, agora eu comecei a falar do lugar, né, onde vai ser realizada a penhora. Quando o executado fecha a porta a fim de obstar a penhora dos bens, além do ato atentatório à dignidade da justiça, né, que a gente comentou lá no começo, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz para solicitar a ordem de arrombamento. Essa ordem ela vai ser cumprida por 2 oficiais de justiça, tá, que vão também trazer 2 testemunhas para acompanhar a diligência. E sempre que for necessário, o juiz vai requisitar a força policial para auxiliar esses oficiais de justiça na penhora dos bens. Eles vão lavrar em duplicata o auto de ocorrência, entrega uma via para o escrivão, ou chefe de secretaria, e a outra para a autoridade policial, a quem couber a apuração criminal dos eventuais delitos de desobediência ou de resistência. Do auto da ocorrência constará o rol de testemunhas com a respectiva qualificação, aquelas 2 testemunhas que acompanharam a diligência. Modificação da penhora, ó. É possível, tá? No prazo de 10 dias, contados da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Requerida então essa substituição, o executado vai indicar onde é que eles se encontram, esses bens, vai exibir prova da propriedade, certidão negativa ou positiva de ônus e abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. Executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição, caso o requeira com expressa anuência do cônjuge. Claro, né? No Brasil, tudo que envolve imóvel, salvo o regime de separação absoluta de bens, depende da anuência do cônjuge. O juiz intimará o exequente para se manifestar sobre o pedido de substituição do bem penhorado. Tá? As partes poderão requerer a substituição da penhora se ela não obedeceu a ordem legal. Então, eu fui direto lá no avião da pessoa e falo assim, não, peraí, pô, avião, apesar da obrigação ser grande, mas eu tenho bens imóveis aqui que podem ser penhorados antes do meu avião, né? Então,
vai ser requerida a substituição nessa situação. Também, se ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para pagamento, tá? Outras hipóteses. Havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados, foram penhorar meus bens lá no Rio de Janeiro, e eu tenho bens aqui em São Paulo, por exemplo, e aí eu quero manter aquele patrimônio no outro estado e eu tenho bens aqui onde a execução está correndo, eu posso pedir a modificação dessa penhora. Havendo bens livres, ela recaiu sobre bens já penhorados, se incidir sobre bens de baixa liquidez, se fracassar a tentativa de alienação judicial do bem, que já estava penhorado, pode ser modificada a penhora, e o executado não indicar os valores dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. Tá? A penhora pode ser substituída também por fiança bancária, seguro, de garantia judicial, em valor não inferior ao débito, acrescido dos 30%, isso aí a gente também já tinha conversado. Sempre que ocorrer a substituição dos bens inicialmente penhorados, será lavrado um novo termo. Vai ser admitida a redução ou ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se no curso do processo o valor de mercado dos bens penhorados sofreu alteração significativa. A ampliação é o que a gente chama do reforço, no dia a dia forense, né? Reforço de penhora, tá? E eventualmente a redução, se aquele valor passou a ser mais bem avaliado no mercado, eu vou pedir a redução. Olha, tinha penhorado esse imóvel aqui porque era correspondente ao valor da obrigação, tá? Mas a partir do momento em que esse imóvel foi valorizado, ele está muito superior ao valor da avaliação originária, e eu tenho aqui um outro bem que é mais compatível com o valor da obrigação, e eu quero então a modificação dessa penhora. Não se procede à segunda penhora, salvo se a primeira for anulada, aí eu tenho que fazer uma segunda. Se executados os bens que eu já tinha penhorado, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente, isso aqui porque eu só consegui penhorar bens de menor valor, ou penhorei em bens em valor correspondente ao da obrigação, mas na hora da alienação, por exemplo, no leilão judicial, o que aconteceu é que o bem foi arrematado por 50%, 60% do seu valor. Tá? Se o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou estarem submetidos à constrição judicial. O juiz também pode determinar uma alienação antecipada de bens penhorados. Quer dizer, alienação, normalmente, você tem lá a penhora, primeiro, a avaliação do bem, e aí você tem, pode estar sendo discutido, já que eu tenho bens penhorados, eu posso pedir um efeito suspensivo no meus embargos, né? Mas aí eu posso trabalhar com a alienação antecipada dos bens, se ela for, essa penhora, sobre veículos automotores, pedras e metais preciosos ou outros bens móveis que estão sujeitos a depreciação ou deterioração, tá? Ou ainda se houver uma manifesta vantagem na alienação naquele momento. Quando uma das partes requerer alguma das medidas relativas à modificação da penhora, o juiz ouvirá sempre a outra, antes de decidir, prazo de 3 dias. E qualquer questão que venha a ser suscitada sobre modificação de penhora, o juiz tem que decidir de plano, tá? Aliás, não só sobre modificação, mas qualquer questão relacionada com penhora de bens. Então, com isso, a gente tem aí a visão geral da penhora, né, dessa garantia, né, dos bens impenhoráveis, as hipóteses de modificação da penhora, a ordem de penhora de bens, tá? E aqueles detalhes ali específicos que a gente viu, quando que o devedor é obrigado a indicar, se é possível requerer um reforço de penhora, se é possível requerer uma redução da penhora. Lembrando que essa aula de penhora, a penhora, na forma que a gente abordou aqui, é aplicável, né, essas disposições que a gente viu aqui agora, são aplicáveis tanto à execução de título executivo extrajudicial, quanto ao procedimento de cumprimento de sentença, com um detalhe, no que diz respeito à obrigação de pagar quantia, tá? Cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia e execução de título executivo extrajudicial que contemple a obrigação de pagar quantia.
Vamos seguir com o estudo das execuções, ainda temos aí que estudar a defesa do devedor em juízo, né, com os embargos do devedor, e temos que apreciar pelo menos os procedimentos tradicionais aí de execução de obrigação de entrega de coisa, de execução de obrigação de fazer ou de não fazer e de pagar quantia, que é onde será utilizada a penhora. A gente se encontra aí na próxima aula. Até lá!